Maria Angélica e hoje no Vamos Ler nós vamos ter um Lidos de 2016, livros 26 a 30. O primeiro livro que eu tenho pra falar é Fuck Love, da Tarryn Fisher. A Tarryn Fisher é aquela autora que escreveu Nunca Jamais, junto com a Colleen Hoover, e eu fiquei curiosa em saber como é que era o trabalho dela individual e por isso acabei comprando aí o Fuck Love dela. Bem, a única coisa que eu posso dizer pra vocês sobre esse livro é Fuck this fucking book. Eu não gostei desse livro. Só pra vocês terem uma ideia, Fuck Love foi o meu segundo DNF de 2016. DNF é Did Not Finish, ou seja, eu não terminei de ler o livro. E eu fiz DNF nesse livro com 80% do livro lido. Chegou em 80%, eu falei assim, ah não, chega. Eu não tenho mais forças nem pra ler os últimos 20% desse livro. Esse livro conta a história da Helena, que um dia ela sonha que ela tem uma vida perfeita com o namorado da melhor amiga dela. E quando ela acorda, ela tá simplesmente apaixonada pelo namorado da amiga dela. E a história parte daí. Então o que eu odiei desse livro mesmo é porque a Helena, na verdade, ela é uma stalker e louca, gente. Eu realmente achei que o livro tomou uma proporção bizarra quando ela vai morar na cidade de onde ele vem, na cidade natal dele, e acaba virando amiga da ex-namorada dele. Quê? E você realmente quer que eu não acredite que essa tua personagem principal é louca e bizarra e louca e stalker? Não, né? Enfim, realmente não gostei do livro, não gostei da personagem principal, não gostei da forma como a autora desenvolveu o enredo do livro, não gostei da escrita da autora, tinham referências exageradíssimas em relação a Harry Potter, o tempo inteiro a personagem principal falava o quão fã de Harry Potter ela era, ou seja, odiei esse livro. O próximo livro que eu li foi Undecided, da Juliana Keyes. Aí sim nós melhoramos a qualidade do New Adult. Eu gostei muito de Undecided. Infelizmente ainda não tem aqui no Brasil, porque eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, porque ele é um bom exemplo de um livro de romance New Adult. Ele conta a história da Nora. A Nora é uma menina que tá no segundo ano da faculdade e no ano anterior ela fez tanta besteira, ela foi tão mal na faculdade que ela tá com medo de perder a bolsa de estudos dela, então esse ano ela fez uma resolução de que ela ia ser a menina mais comportada da face do universo, tanto que ela decide terminar a amizade que ela tem com a melhor amiga dela, que é super arroceira também, e morar com um colega de quarto que seja mega, super, ultra estudioso. Só que quando ela chega lá para conhecer esse colega de quarto novo, ela descobre que ele é o cara mais fodão e gostosão assim da faculdade, com quem ela ficou no ano passado. Eu fiquei lendo esse livro até de madrugada, era até umas 3 horas da manhã. Inclusive tem uma cena de sexo nesse livro. Eu acordei o meu marido porque eu dei risada sozinha. Foi uma cena de sexo melhor descrita que eu já li praticamente até hoje. Justo por ela ser realista. A única ressalva, mas é bem pequenininha, que eu tenho em relação a esse livro é que eu gostaria muito de ter visto um pouco mais dos personagens coadjuvantes. O livro se concentra bastante no relacionamento da Nora e do Crosby, e às vezes desfoca um pouco dos personagens coadjuvantes. Eu espero que a autora realmente continue nesse mundo e faça livros sobre esses personagens coadjuvantes, porque eu certamente irei lê-los. Se você lê inglês, gosta de New Adult e tá interessado em ler um romance um pouco mais realístico e gostoso e divertido, definitivamente Undecided é pra você. O próximo livro que eu li foi O Pacto, da Elle Kennedy. Como vocês podem ver, eu tava meio que lendo vários New Adults um seguido do outro. O Pacto conta a história da Hannah, que é uma menina super estudiosa, que vai ajudar o Garrett, que é jogador de hockey da faculdade deles, que precisa melhorar as suas notas. Eu posso dizer pra vocês que eu fiquei muito feliz quando eu terminei de ler esse livro e eu não tive vontade de jogá-lo na parede. Isso é um sentimento bem comum que eu tenho com os livros New Adult, então eu diria que a leitura deste livro foi bem sucedida. Uma coisa que eu tenho notado progressivamente em livros New Adult é que as autoras elas têm tentado diminuir muito mais aquele elemento drama dos seus livros. Porque uma coisa que me incomoda muito em New Adult é esse excesso de drama, de que os protagonistas têm um passado escuro, negro e que dificulta para que eles se entreguem totalmente naquele relacionamento. Mas eu gostei bastante do relacionamento da Hannah e do Garrett. Eu achei que as conversas que eles tinham eram muito divertidas, eles faziam bastante piada um com o outro e tal. A única coisa que
por ter esse tom um pouco mais humorístico do relacionamento dos dois, eu senti que a adição de um passado semi-negro, eu senti que ficou um pouco deslocado com o tom geral do livro, ser tão triste o passado dos dois. Então é a única ressalva que eu tenho desse livro. Eu gostei de ler, eu acho que se você gosta de New Adult, você vai gostar também desse livro, e definitivamente ele tá entre os melhores de mostrar um relacionamento equilibrado e que tenha um desenvolvimento natural. Depois de O Pacto, então, eu terminei A Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro da série, que eu nunca sei o nome em inglês é The Dark Artifices, Artifícios das Trevas. Se não for, eu vou colocar aqui embaixo, eu juro. Dama da Meia-Noite se passa ainda no mundo dos Shadowhunters, e conta a história da Emma Carstairs e do Julian Blackthorne, que são Parabatai, e eles aparecem pela primeira vez em Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro de Os Instrumentos Mortais. Eu fiz uma resenha completa sobre esse livro, eu vou colocar nos cards aqui embaixo. Gostei pra caramba de Dama da Meia-Noite, muito mais do que eu tava esperando gostar. Eu achei que a Cassandra Clare se mostrou muito mais madura ao escrever esse livro, e também a progressão do desenvolvimento, tanto do enredo quanto do romance, foram bem mais críveis do que dos outros livros dela anteriores. Se você ainda não leu As Peças Infernais e Os Instrumentos Mortais, você pode até começar a ler os livros do mundo dos Shadowhunters por Dama da Meia-Noite. Pode ser que você fique um pouco perdido uma hora ou outra, mas a Cassandra Clare, ela tira assim um pouco do tempo dela pra explicar sobre o mundo. Mas se algum dia você quiser ler aquelas outras duas séries, eu realmente recomendo lê-las antes, porque esse livro aqui é cheio de spoiler pra elas. Como eu já disse, eu realmente adorei esse livro e não vejo a hora de lançar o segundo livro da série. Dá uma passada lá na minha resenha, ela é sem spoilers. O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Mistborn, O Império Final, do Brandon Sanderson. A série Mistborn, ela se passa num mundo em que quem governa tudo, na verdade, é o vilão, chamado Lord Ruler. Infelizmente eu não li em português, eu não sei o nome dele em português. E os nossos personagens principais, eles fazem parte de uma casta da sociedade, ou uma raça da sociedade chamada Ska, e todo o livro é a preparação deles para lutarem contra o Lord Ruler. A coisa mais interessante desse livro realmente é o sistema de magia. Ele é baseado em metais, em que as pessoas que têm a capacidade de fazer mágica, elas ingerem os metais e cada metal dá um poder específico para essas pessoas. Eu achei isso muito, muito, muito 10. É o sistema de magia mais diferente, mais original que eu já li até hoje. Eu adorei esse livro, foi um dos livros de fantasia mais legais que eu já li até hoje. É uma das minhas primeiras experiências em fantasia adulta. Eu geralmente leio só fantasia YA. Eu gostei da escrita simples do Brandon Sanderson, você não precisa pensar muito pra entender exatamente o que é que tá acontecendo. Eu gostei da progressão da história, eu senti que a progressão da história, ela se dá num ritmo muito gostoso. Eu amei os personagens, definitivamente o Kelsier é um dos meus personagens favoritos que eu já li até hoje. Eu também gosto muito do Sazed, que ele é o guardião da aprendiz do Kelsier. O Sazed tinha os melhores insights de todo o livro. E a única ressalva que eu tenho desse livro é a própria aprendiz do Kelsier, a Vin. Eu achei que o Brandon Sanderson, em algumas horas, ele não sabia exatamente como escrever uma menina adolescente de 16 anos. Às vezes ela me soava meio irritante. E ela tinha um daqueles problemas também de que as pessoas diziam pra ela não faz isso, e ela ainda, tipo, não confiava completamente neles, e ela ia lá e fazia algo errado e sempre se metia em encrenca. Mas se você gosta de fantasia, esse livro é um que você não pode perder. É muito, muito legal. Leiam O Império Final, do Brandon Sanderson. Bem, pessoal, esses eram os livros que eu tinha pra mostrar hoje. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Snapchat. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby, e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! E eu sempre pensei, gente, eu não sei se tem livros assim que influenciaram a minha vida ou que mudaram a minha forma de ver o mundo, mas eu sei de livros que influenciaram